Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida de cada um, por você estar aqui nessa noite, querido, na certeza que Deus quer fazer na tua vida um milagre. Amém? Nós cremos. Hoje é noite do meu milagre. Glória a Deus, aleluia. Toma posse de quem mais é o milagre. Glória a Deus, aleluia. Hoje é noite de alegria nos céus. Hoje é noite de festa aqui na terra, aqui na igreja Leão de Judá. Amém, queridos? Amém? Eu creio. Eu quero que você acompanhe comigo, queridos, a leitura na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 30. Gênesis 30. O tema da mensagem desta noite: o impossível ao homem é possível para Deus. O tema é: o impossível ao homem é possível para Deus. Amém? Eu creio, queridos, amém? Glórias a Deus. Todos encontraram Gênesis, capítulo 30, versículo 37. Vamos ler, acompanhem comigo a leitura, queridos. Todos? Amém? Versículo 37 do capítulo 30 do livro de Gênesis, diz assim a palavra do Senhor: Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber. E conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. Versículo 41. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebessem diante das varas. 42. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. 43 e último. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Deus, Tu és poderoso, Senhor. Diante da magnitude do Senhor, diante da soberania Tua, Pai, nós nos rendemos e nos prostramos, Pai, e que diminuamos nós e que cresça o Senhor nessa noite aqui neste lugar. Pai, o Senhor tem liberdade, o Senhor tem poder, o Senhor tem autoridade para, Deus, ministrar de maneira, Pai, que te apraz, que te alegre e que te dê condições, Deus, para fazer um milagre nesta noite. Porque sabemos, Pai, aquilo que nós com os olhos vemos que é impossível, torna-se possível à Tua maneira de ver, Pai. Deus, abençoe cada um, nós te louvamos e nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. O impossível ao homem é possível para Deus. Queridos, o que é o impossível para o homem? E torna-se possível para Deus. É aquilo que eu e você não conseguimos alcançar, nem com nossas mãos, nem com a nossa ótica, nem com nossos ouvidos, e nem tampouco com a nossa força. Aquilo é impossível. O que é impossível? Aquilo que nós não podemos, nós não vemos. Nós nem sequer contemplamos, nem sequer nós vemos, nada. O impossível do homem, isso é impossível. Para Deus, torna-se possível. Para Deus, nada é impossível. Nós vemos aqui a história de Jacó, queridos. Jacó, e ele é um homem, queridos, em que ele teve muitos questionamentos. Ele teve muitas maneiras para ser um fracassado.
Ele teve muitos motivos na sua vida para ser ninguém, para ser um fracassado, para ser um derrotado, para ser um destruído, para que não pudesse vencer. Mas ele venceu. Ele venceu. Todos os adjetivos e todas as palavras de sua família, de seus pais, de seu irmão Esaú, eram contrárias a ele ser próspero, eram contrárias a ele ser alguém, era contrária a Deus ter um plano em sua vida. Mas o plano de Deus, Deus não escolhe a quem nem a ninguém. Deus escolhe aqueles que estão. Quando que Deus olha para a presença, para as pessoas e começa a manifestar a sua glória, então ele começa a entender, começa a ver, queridos, que coisas grandes Deus tem feito. Quando nós olhamos para a palavra, nós questionamos, nós colocamos, por quê? Como que Jacó teve esse momento de alegria, esse momento de tanta prosperidade? Quando nós olhamos, e nós, às vezes, nós ouvimos, e até mesmo às vezes nós comentamos que Jacó é enganador, que Jacó é mentiroso, que Jacó é um usurpador. Não. Jacó é um homem de Deus, um homem pela qual Deus teve um plano, e o plano de Deus cumpriu-se na vida dele, mesmo com todas as situações, mesmo com todas as situações contrárias, mesmo com tudo contrário, todos os adjetivos, ele tinha todas as qualificações para ser um homem fracassado, para ter uma família fracassada, para ser uma pessoa frustrada, para ser uma pessoa designada ao fracasso. Mas para aquele que Deus tem um plano, para aquele que Deus tem um projeto, para aquele que Deus olha e vê nesta terra, neste planeta, eu tenho um plano com esta vida, com aquela família, o projeto de Deus vai se cumprir. Eu creio que Deus é fiel, e Deus é fiel verdadeiramente, embora nós, alguns momentos de nossas vidas, nós não sejamos fiéis para com Deus, mas mesmo com isso, Ele permanece fiel diante de todos e diante de nós. Deus é fiel, e Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele iniciou. Deus é fiel. Jacó, a palavra no hebraico não tem uma pronúncia J. A palavra Jacó no hebraico é Yaakov, porque a palavra J não tem a pronúncia de J, ela tem a pronúncia de Y, então é o Yaakov. Yaakov, queridos, se nós olharmos para Jacó, nós percebemos que ele não foi usurpador, ele não foi mentiroso. Porque em muitos e muitos momentos da Bíblia, o próprio Deus e muitos dos profetas de Deus usaram a expressão o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O próprio Deus, ele muitas vezes se manifestou dizendo que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O nosso Deus é um Deus da verdade, o nosso Deus é um Deus do milagre, e o nosso Deus não seria um Deus de Abraão, de Isaac e de mentiroso, ou de ladrão, ou de usurpador. O nosso Deus é um Deus que quer que eu e você, com essa passagem, aprendamos aquilo que Deus tinha de bênção para a vida de Jacó. E a bênção que Deus tinha para Jacó pode cumprir-se em nossas vidas. Eu, quando olho para esta passagem, eu vejo Jacó próspero. Eu vejo a unção de Deus sendo derramada sobre a vida de Jacó, a unção da prosperidade. Não vamos aqui fazer apelo no final, muito pelo contrário. Deus quer que nós entendamos nessa noite que a unção da prosperidade que estava sobre a vida de Jacó, mesmo com todos os ventos contrários,
Mesmo com todos os momentos desfavoráveis à sua vida, Deus cumpriu para que eu e você pudéssemos ler esta passagem e ver que a unção de Deus da prosperidade está. Tantas vezes o próprio Deus se manifestou dessa maneira. Israel foi dado a Jacó como título por ele ter lutado com o anjo de Deus e vencido. Então logo nós entendemos que Jacó é o que saiu agarrado. Se ele lutou com o anjo e venceu, então nós entendemos que Jacó é aquele que luta e vence. Eu quero essa unção. Aquele que luta e vence. Quem está lutando e vencendo a sua vida? Quem está lutando e vencendo, queridos? Nós estamos lutando e vencendo. A luta é travada todos os dias de nossas vidas, porém, sobre nós, sobre a minha vida e sobre a tua vida, há uma unção de Deus de vitória. Nós estamos lutando sim, porque a luta é travada e nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E a nossa luta é espiritual. Conforme diz lá em Efésios, queridos. Nós sabemos disso, mas nós, a cada luta, a cada batalha, nós estamos vencendo porque Deus nos tornou mais que vencedores. Romanos 8:37. Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, aquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores. Nós temos que compreender e entender tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. E o mistério de Deus para nossas vidas é mistério de vitória. Fracasso é coisa do inferno. Vitória pertence aos filhos de Deus. Nós somos mais que vencedores, nós somos vitoriosos em todas e quaisquer batalhas que se levantam diante de nós, em todas e quaisquer lutas que se levantam diante de nós, porém, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Mas por que nós temos que entender a dimensão de Deus? Por que às vezes eu sofro? Queridos, a batalha é para todo mundo. A batalha, a luta é para todos, inclusive aqueles que não têm Cristo no coração. Para com eles é pior, porque é diretamente com o inimigo. Mas nós temos um advogado que nos defende em todas e quaisquer causa. Esse advogado, ele quando pega uma causa, pega a minha causa e pega a tua causa, é vitória certa, ele não perde. E não perde porque é um advogado que não perde as causas. É que às vezes eu e você não entendemos o princípio da palavra de Deus, e nós queremos entregar, e nós até verbalizamos, às vezes que entregamos a nossa causa para Deus, mas dizemos e pegamos de volta. Por exemplo, esta aqui é minha causa, entreguei na mão de Deus, mas eu preciso enxergar, então eu vou por aqui. Não, se nós entregamos para Deus, queridos, nós não temos que dar uma força para Deus, nós temos que deixar na mão dele, porque ele trabalha. A Bíblia diz que ele trabalha para aqueles que nele confiam. Deus trabalha para aqueles, não é para todo mundo não. A Bíblia está dizendo, Deus trabalha para aqueles que nele confiam, para mim e para você. Para mim, ele está trabalhando. E trabalhando com força. E trabalha com alegria. Nós temos que compreender esse princípio, queridos, para não passarmos despercebidos daquilo que Deus prometeu. Aquilo que Deus prometeu para mim e para você, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, mesmo com situações adversas, assim como a situação de Jacó. Uma situação, queridos, que estava totalmente contrária. Jacó é um nome honrado. Jacó é um nome que nós temos que colocar e não abreviá-lo e dizê-lo com alto e bom tom, porque Deus honrou e Deus prometeu a Jacó e cumpriu, querido. Deus disse para Jacó: olha, eu te guardarei por onde andares, eu serei contigo. E em momento algum Deus abandonou a Jacó.
Se Deus te prometeu que te guardaria, Ele vai te guardar. Agora eu e você temos que ter essa gratidão diante de Deus, de entendermos que o princípio de Deus de guardar, de nos proteger, de nos dar o livramento, também Ele quer que eu e você andemos pelo caminho que Ele planejou. Agora, queridos, nós temos que entender tudo isso, porque às vezes, já como que Deus tem uma promessa sobre minha vida, eu vou fazer de qualquer jeito, relaxadamente. Não é isso, eu tenho que entender. Eu vejo na vida de Jacó, queridos, um homem que obedeceu a palavra, obedeceu os princípios da promessa de Deus. Sobre Jacó havia uma herança, uma promessa hereditária. Deus falou com Abraão, seu avô: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou com Jacó, com Isaac, o filho da promessa, falou que nele seria bendita todas as famílias da terra. Então sobre ele caía também a bênção da prosperidade, a bênção da alegria. A promessa de Deus estava sobre a vida de Jacó. A promessa de Deus de prosperidade, de alegria, de que ele seria não um frustrado, que ele não seria um fracassado, de que ele não seria um derrotado. Deus estava dizendo: olha, eu vou te exaltar, eu vou te honrar. Saiba de uma coisa, meu querido e minha querida, em nome de Jesus Cristo, Ramanai, Achamanai, a tua vida e a tua família vai ser honrada aqui nesta cidade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O nome Yaakov em hebraico significa aquele que agarra. Por isso que ele saiu, aquele que luta e vence, ele já saiu, ele era gêmeo de Esaú. Esaú nasceu primeiro, depois saiu ele agarrado ao calcanhar, diz a Bíblia. E sabemos que ele lutou para sair, ele lutou e venceu. E a ele estava uma situação totalmente contrária. Quem sabe você olha para a tua vida hoje, meu querido e minha querida, e pensa: olha, a minha situação é contrária. Isso que o bispo está falando, eu não sei se conseguirei, mas saiba de uma coisa: Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Se tu e eu confiamos em Deus, Deus está trabalhando, e ainda nesta noite, Deus vai manifestar a glória dele sobre a tua vida e sobre a tua família. Eu creio, aquilo que você pensa que já não pode mais, aquilo que você pensa que já passou, aquilo que você pensa e diz: olha, não tenho mais condições, saiba de uma coisa, que Deus está trabalhando para aqueles que nele confiam. Se eu e você estamos confiando em Deus, Deus está manifestando a sua glória e o seu poder. Deus está trabalhando, e não é um simples alguém, não é o bispo que está trabalhando em teu favor, é alguém que é dono dos céus e da terra. Conforme Salmos de número 24, verso 1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Eu faço parte do grande exército do general de Deus. Nós fazemos parte de um grande exército de Deus, onde que o nosso general, que está à nossa frente, a vitória é certa, basta apenas obedecer. Confiar em Deus. Basta apenas isso. Basta apenas isso, e quando eu levo os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem dos céus, vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Nós temos que confiar. É que nós somos impelidos por um mundo capitalista, meu querido e minha querida. Nós somos impelidos a confiar mais na força do braço,
na força das nossas próprias condições, na força nossa mesmo, na nossa profissão, nosso conhecimento, porque às vezes Deus nos torna conhecedores e qualificados naquilo que fazemos. E nós, às vezes, passamos a confiar mais naquilo que Deus nos capacita como vocação, do que propriamente de Deus, que é dono de todas as coisas, inclusive do ouro e da prata. Nós temos que compreender isso, queridos. Nós sabemos que Jacó, ele já lutava no ventre materno com o seu irmão. Mas nós entendemos que ele não foi derrotado por ser o segundo a nascer. Ele foi vencedor. Ele venceu. Ele não foi um fracassado. Ele poderia, sim, usar isso para justificar a sua derrota, justificar a sua vida, mas não, ele foi à luta. Queridos, existem duas verdades muito importantes que eu e você temos que entender sobre a prosperidade de Deus. Existem duas verdades muito importantes. A primeira verdade que nós devemos saber é que Deus é próspero e deseja que todos nós sejamos prósperos também. Isaías 1:19. Aleluia! Aplauda a Jesus bem forte. Primeira verdade que nós temos que entender é que Deus é próspero e Ele deseja que eu e você também sejamos prósperos. E a segunda verdade, queridos, é que existem algumas pessoas que buscam a prosperidade e até conseguem. E depois acabam se esquecendo de Deus. Nós devemos, portanto, ficar com a primeira, crer que Deus é próspero e que deseja que todos os seus sejam prósperos também. E nunca jamais buscar a prosperidade e esquecer-se de Deus. Nós contemplamos, queridos, quantas e quantas pessoas que almejavam por um milagre. E o nosso Deus, nós conhecemos o nosso Deus. É um Deus poderoso que faz infinitamente mais. Pegam a bênção, conseguem a bênção e depois apenas substitui a Deus pela bênção que tem conseguido. Não é esta a vontade de Deus. A estratégia, queridos, a estratégia para o sucesso é tomar posse da primeira e lançar mão da segunda. Primeiro, o que é? É confiar e crer que Deus é próspero e deseja que eu e você sejamos prósperos também. Esta é a vontade de Deus, queridos. Você quer ver? Isaías 1:19, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Está escrito, é Bíblia. Ah, mas isso não é para mim, é para mim e para você. Está disponibilizado para mim e para você. Só para aqueles que querem e aqueles que estão ouvindo. Nós precisamos aprender com o exemplo desse patriarca do Jacó, como viver o impossível de Deus. Sendo uma pessoa, sendo um homem disposto a ser conduzido e ser guiado por Deus. E ser conduzido e ser guiado por Deus é dizer não a si próprio, dizer não, eu não sei andar, Deus me conduza porque o caminho pela qual eu pegarei, certamente será de destruição. Mas se o Senhor me conduzir, certamente será o caminho melhor para a minha vida. E Ele quer fazer isso. Ele já se predispôs. Ele já se colocou à disposição da minha vida, da tua vida, para que eu e você possamos tomar posse, andar no seu caminho, andar nos estatutos, para que Ele possa cumprir em nós. A maior vontade de Deus é cumprir em nós a sua prosperidade. Deus não precisa da minha e da tua vida, e nem da minha e da tua fidelidade para ser Deus. Deus é Deus em todos os aspectos. Deus é Deus em todos os lugares. Mas Deus quer que eu e você tomamos posse
da grande verdade de Deus. Deus é Deus de alegria. Quem foi Jacó, queridos? Quem foi Jacó? Apesar de ser neto de Abraão, a sua situação foi obtida com luta. Ele teve muitos agravos. Ele teve muita dificuldade, querido. Jacó foi prometido de morte. Olha só, olha só. Enquanto ali Esaú, no capítulo 27, no versículo 41, do mesmo livro de Gênesis, diz que Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção de seu pai que lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Ele estava sendo prometido de morte. Os dias, pela fúria e pela ira, pelo rancor que gerou dentro do coração de Esaú, era um rancor de morte. Queria tirar a vida de Esaú devido a bênção que ele tinha roubado. E com isso, a ele, queridos, ele não podia mais ficar em casa porque ele corria risco de morte. Ele estava prometido de morte. Ele foi um fugitivo, solitário e desprovido de todos e quaisquer bens materiais. E aqui que eu entendo que ele entendeu a promessa que Deus tinha para a vida dele. No 28, olha só, no capítulo 28 de Gênesis, no versículo 10 a seguir, diz assim: partiu, pois, Jacó a Berseba e foi-se a Harã. E chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, eis, era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra. E estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, não vou te deixar, até que em ti haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Deus é contigo e muitos não sabem. Jacó, Deus se pronunciou com ele no momento mais difícil da vida dele, no momento mais catastrófico, queridos, no momento mais difícil, onde que ele não tinha quem se recostar o ombro, ele não tinha quem compartilhar, ele não tinha a quem dizer a sua dor, ele não tinha a ninguém para reclamar ou até mesmo para confidenciar algo que estava em seu coração. Mas foi neste momento em que Deus falou fortemente a Jacó, dizendo: olha, eu vou te fortalecer, eu estou reafirmando, eu estou reativando a promessa que eu tenho feito a teu avô, a teu pai, é sobre ti. A bênção que eu tenho está sobre ti. E ele não sabia. Meu Deus, esse lugar, Deus está aqui e eu não sabia. Ei, Deus está na tua casa, Deus está na tua vida, Deus está nos teus negócios, Deus está em todos os lugares. Será que eu e você sabemos que Ele está aqui? Será que eu e você sabemos que Deus está conosco? Será que eu e você sabemos
que Deus não vai nos deixar e também não vai nos desamparar? É a Bíblia, querido. Eu creio que foi nesse momento que Deus deu aquele toque, assim como Deus está aqui nesta noite, está tocando em corações, tocando nas vidas, de reafirmar a promessa que Ele já tem feito a você. Ele está ratificando aquilo que Ele já prometera por intermédio do profeta e de profetisa. Deus, Ele prometeu, e Ele vai cumprir, e te trouxe nesta noite para que nós entendamos que Deus está reafirmando a promessa sobre nossas vidas, promessas de bênção, e não promessa de desamparo, promessa de alegria na família, promessa de união na família, promessa ali de estabilidade na família. Deus prometeu e Deus vai cumprir. Deus está cumprindo a cada dia. Deus é Deus que cumpre aquele que prometera, e Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu a você. Em outras palavras, Jacó, você não está entendendo. Você está no deserto, solitário, está sendo fugitivo, está desprovido de todo e qualquer alimento, não tem nada, nem sequer um travesseiro para se recostar a cabeça. Tanto é verdade disso que ele estava totalmente despido de toda e qualquer espécie monetária. Ele pega uma pedra e coloca sob o seu pescoço, e ali ele dorme, tem um sonho. E no sonho, Deus se apresenta a ele, dizendo: olha, eu sou Deus que prometi, tenho feito a promessa sobre teu avô, sobre teu pai, e olha, a promessa que eu tenho feito a eles, os patriarcas pelos quais eles já foram, mas olha, sobre ti vai continuar a promessa, sobre você, sobre minha vida. A promessa vai concluir, a promessa vai terminar, porque Deus é um Deus que conclui tudo aquilo que Ele começou. E aquilo que Ele começou na tua vida, e aquilo que Ele começou na sua vida, Ele vai concluir. Queridos, Jacó era um trabalhador comum, trabalhou 7 anos. Quando ele chega na casa de Labão, ele vê quem? Ele vê Raquel. Raquel, esbelta, bonita. Lia tinha os olhos tenros, mas Raquel era bonita. E aí ele fala: olha, eu vou trabalhar 7 anos em troca dessa mulher. Trabalhou normalmente, comum, trabalhador comum. Trabalhou apacentando as ovelhas de seu sogro, Labão, por 7 anos. Aí o camarada vai e engana ele. Labão foi na noite de núpcia, colocou Lia, sua irmã, outra irmã, e Jacó se desposou com ela e foi enganado. Então, queridos, se você olhar para a vida de Jacó, você vai ver que ele não tinha, ele poderia ter todos os argumentos possíveis e imagináveis do mundo para dizer: olha, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, saio da casa de meu pai porque meu irmão quer me matar, vou para o deserto e Deus fala comigo, não tem nada, eu pego e deito e coloco uma pedra debaixo da minha cabeça e durmo, e Deus me dá uma revelação. Venho para a casa de Labão, meu tio, e então vejo a minha futura esposa, a Raquel, e então ele vai e sou enganado por Labão, meu futuro sogro, mas ele não desistiu, porque ele pegou a promessa. Quando que Deus fizer a promessa a ele no deserto, da escada que anjos subiam e desciam, e que Deus estava na ponta da escada, Deus disse aquilo e ele se apegou àquela promessa.
Qual é a promessa de Deus para a tua vida? O que Deus tem em prometer? Eu não sei, deixa eu ver, deixa eu pensar. Aí, qual que é a promessa? Nós temos uma promessa em comum, eu e a bispa, que nós seremos pais de multidões. E eu vejo, queridos, que na nossa vida é muito difícil, é tudo difícil, é doloroso, é debaixo de joelho, debaixo de oração, debaixo de jejum. E assim também na tua vida, também tem que ter esse espírito de gratidão para nós termos com Deus, para agradecer a Ele, porque tudo aquilo que eu e você temos, pertence a Deus. Nós temos que glorificá-lo, porque Deus está nos concedendo, para que eu e você, sejamos como mordomos de Deus aqui na terra, para poder bem administrar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Você sabe qual que é a promessa de Deus para a tua vida? Quem sabe você pode olhar para você e dizer, olha, eu não sei. Ou quem sabe você olha para dentro de si e diz, Deus tem um grande plano na minha vida. Deus tem um grande projeto na minha vida, de salvar, de aonde eu colocar a planta do pé, e ali será abençoado. Eu já falei várias vezes aqui, queridos. Já falei várias vezes, vou falar de novo. Volta e volta. Às vezes, eu, a bispa Tânia, o Mateus e o Pedro, nós saímos para fazer um lanche. E não tem ninguém no restaurante aonde a gente vai. Não tem ninguém. Nós entramos, nós pedimos o lanche, e quando nós olhamos para trás, nós nem acabamos o lanche, de comer o lanche. Nós nem concluímos. Está assim de gente. Às vezes eu até passo despercebido, até os próprios filhos falam, está vendo, pai, olha a fila. Olha a fila de gente. Aonde que eu e você... Não é que eu seja santarrão, queridos. Eu estou dizendo que isso aqui é uma promessa para aqueles que estão debaixo da graça, debaixo da mão de Deus. Estou dizendo que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Deus faz as coisas acontecer para que eu e você glorificamos a Deus. Para que eu e você entendamos que o projeto de Deus é um projeto grandioso. E a graça de Deus é que nos alcançou. Por isso é que nós temos grande satisfação em adorar o verdadeiro Deus. Deus é fiel. Enganado por Labão, foi desrespeitado. Ele teve 10 vezes o seu salário mudado por Labão. Interessante, queridos, que eu vejo também, é que Labão fazia um compromisso com ele, olha, agora o teu salário será salpicadas, as ovelhas salpicadas, porque nascia um pouco. Então Labão dizia, olha, eu vou dar isso aqui para ele porque é o resto. E o interessante é que só nascia salpicadas. Aí Labão olhava assim, mas já está prosperando demais o rebanho das salpicadas. Então Jacó, agora, a partir de agora, o salário seu será só das malhadas. Tá bom? Não. Se fosse o velho homem. Não. Tu não prometeu para mim? Não foi tu que me disse que as salpicadas seriam as minhas? Agora que estamos prosperando, aqui não. Aqui não, não. Olha, um coração que entendeu o projeto de Deus. Tá bom. As salpicadas estão prosperando, está aumentando o rebanho das salpicadas, não tem problema. Labão falava, agora não serão mais as salpicadas, e sim serão as malhadas. A partir de hoje, o salário teu serão daquelas ovelhas malhadas, tá bom? E a Bíblia diz que aumentava o rebanho das malhadas. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido e minha recassomanoi cantaramanaia. Independentemente daquilo que você tem na mão, não importa se Deus está contigo e tu está debaixo da bênção de Deus, seguindo os ensinamentos de Deus, vai prosperar. Não importa o tamanico que seja, vai prosperar porque Deus é Deus. Eu estou num lugar onde que não tem perspectiva de crescimento. Tem. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra.
Não importa se não murmure, Deus é Deus que sabe. Deus é Deus da provisão. Persevera naquilo que Deus colocou na tua mão. Aquilo que Deus colocou na tua mão poderá tornar-se grandes coisas. Mas o teu salário vai ser só das salpicadas, não tem problema. As salpicadas eram aquelas que eram desprezadas, as quebradas, aquelas que não prestavam, vamos colocar assim. Aquelas que não eram dignas, e diz a Bíblia que prosperava o rebanho das salpicadas. Aí o camarada olhava assim, e via, mas está crescendo, não, agora vai ser o teu rebanho, vai ser as malhadas, não tem problema, sim senhor, não tem problema. Queridos, nós vivemos num momento, queridos, nós vivemos num momento em que Deus está tirando do ímpio e dando para o justo. Deus está prosperando o ímpio para trazer para o justo. Eu faço parte desse exército, queridos. De usufruir e tomar posse daquilo que enriquece o ímpio, mas traz. Você quer ver? Biblicamente, não tem base? Tem. Vamos logo ao rei Salomão, que ele tem gabarito, ele tem biografia, ele tem currículo para falar a respeito. Olha só, Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Ao homem que o agrada, ou ao homem que agrada a Deus, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Olha só. Quanto ao pecador, Eclesiastes 2, 26, está na Bíblia. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar, olha só, aleluia, e armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada a Deus. Eu, se fosse você, glorificava a Deus bem alto, aplaudia Jesus. Queridos, é questão de posicionamento. Deus vai arrancar, não vai prosperar o ímpio e o pecador e vai trazer para mim. E para você também, tua posse da vitória. Queridos, é promessa. É promessa que está escrito, queridos. Quer outra palavra? Provérbios 13, 22. Ao homem de bem deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deuteronômio capítulo 28 diz que as bênçãos de Deus nos alcançarão e virão sobre nós. Eu estou correndo atrás da bênção. Que correr atrás da bênção? O que, meu filho? A Bíblia não diz isso, que você tem que correr atrás da bênção, não. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus virão sobre ti e te alcançarão. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. Basta o quê? É eu estar fazendo a vontade de Deus. Aqui, de repente, uma bênção entrou. Aí veio outra bênção, veio para mim. Me alcançou e veio sobre mim. Provérbios 10, 22. Ficou feio a mão assim, né? Depois edita lá, tá? Corta aí, viu? Queridos, Provérbios 10, 22. A prosperidade de Deus traz riqueza. E com ela não tem dores. A bênção do Senhor é que enriquece. E Ele não a faz seguir de dor alguma. Deixa eu falar para você. Aquilo que é bênção de Deus não traz dores. Você entendeu? A Bíblia.
A bênção de Deus não traz dor. Está doendo, meu amigo, ora, porque das duas uma. Ou você pegou antecipado, ou não é bênção de Deus. Entendeu, queridos? Nós vivemos um tempo, e estamos vivendo um tempo, até essa semana, meu querido e minha querida, aqueles dois meninos que soltaram o rojão daquele jornalista lá da Bandeirantes, lá no Rio de Janeiro. Eu ouvi uma reportagem essa semana que eu fiquei feliz, eu glorifiquei o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque os dois meninos foram soltos agora. Estão libertos, estão na condicional, estão presos, mas foram libertos agora. Sabe o que colocaram nele? Uma tornozeleira de monitoramento. Eu até falei para a bispo, falei para o Mateus e o Pedro, falei, gente, dá glória a Deus porque a vinda do nosso mestre está pertinho. Da tornozeleira para o chip é um pulo. E quando que colocar o chip, querido, chip na mão direita ou na cabeça, e quando que tiver paz, conforme diz lá em Deuteronômio, paz e segurança, então virá repentina destruição. Enquanto tem guerra, então enquanto tem briga, estão se matando nação contra nação, é o princípio das dores. Mas quando, diz lá em 1 Tessalonicenses, quando que vier segurança e paz, então virá repentina destruição. Aí nós seremos arrebatados. O que é isso? 1 Tessalonicenses capítulo 4 também, a partir do 15. Dada a ordem ao arcanjo, ressoada a trombeta, Cristo virá, e nós, primeiros que morreram em Cristo, não é todos, só aqueles que morreram em Cristo. Tem gente que morreu sem Cristo? Tem. Não deu tempo de salvação. Eu via muito, mas eu quero aproveitar a minha vida porque um pouquinho antes de morrer, eu vou me arrepender e pedir perdão para Deus. Se morrer no momento em que não pode pedir perdão. Primeiro os que morreram em Cristo, depois nós seremos arrebatados e subiremos por entre as nuvens, na altura dos céus nos encontraremos com Cristo. Esse é o grande evento que nós aguardamos. Quando eu ouvi da tornozeleira, aqui no Brasil, eu falei, Jesus amado, eu entrei num mistério com Deus, Ramanai, Akassumanai. Eu entrei no mistério, Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se nós entendermos, queridos, olha só, é tempo de nós estarmos vivenciando a diferença, Malaquias 3:18, daquele que serve e aquele que não serve a Deus. Momento de nós vivenciarmos, queridos, de livramento, de alegria, de felicidade, de coisas completas na vida do homem e da mulher, de alegria, mesmo não tendo financeiramente, não tem problema. A Bíblia diz em Romanos capítulo 14, de que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Eu sou alegre no Espírito, eu sou alegre de dia e de noite, mesmo que se levantem tempestade, mesmo que se levantem trovões, eu sou alegre. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, agora vivo eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho que entender que comigo não tem que mais ter tristeza. Porque Deus é comigo, Deus é contigo, Deus te cuida, Deus te guarda, Deus te guia e Deus te dá o alimento, nunca faltou e nem nunca faltará. Deus, queridos, não vai faltar, é promessa de Deus para aqueles que estão em submissão à sua vontade. Jacó já era portador da bênção. A poderosa promessa de Deus já havia sido liberada por Deus para Abraão, seu avô. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Passou para Isaac.
passou para Jacó, passou para José, passou para Jesus, e hoje nos alcançou pela graça. É pela graça que sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aos Efésios 2:8, queridos, é dom de Deus, não vem de nós. É dom de Deus, é graça de Deus, é bênção de Deus para a nossa vida. Só isso, só a salvação nos impele a nós adorarmos para o resto de nossas vidas. Só esse preço que foi pago de salvação, de nos salvar, de nos resgatar das trevas e nos colocar na maravilhosa luz de Deus. Só isso, queridos, já é o suficiente, o bastante, para nós glorificarmos a Deus todos os momentos de nossas vidas. Glorifique com tua vida, glorifique com teus negócios, glorifique com tua saúde, glorifique com tua boca, com teus olhos, com teus ouvidos, todos os dias de tua vida, porque Deus é fiel. Por que isso? Por que será? Qual que é o mistério? Por que Deus deu uma estratégia, foi Deus que deu uma estratégia para Jacó, de descascar as 3 varas. Então tomou Jacó varas verdes, de álamo, e de aveleira, e de castanheiro. Por que essas 3 varas? Qual que é o mistério dessas 3 varas que Deus deu estratégia para Jacó? De descascá-las e colocá-las diante do cano e diante da bica, da pia. Que quando as ovelhas vinham para procriar, olhavam para aquelas varas e então elas saíam salpicados, malhados. Por quê? Por quê? Sabe que Deus é Deus de numerologia? Deus é Deus de vitória. Deus é Deus que já te deu estratégia para você ser mais que vencedor e vencedora. Deus já te deu conhecer, Deus já te deu o conhecimento para tu executares aquilo que Deus quer. Deus é Deus que pode todas as coisas, nessas pequeninas coisas que nem mesmo você crê. Mas Deus pega as coisas pequenas para fazer coisas grandes. Deus pega aquelas que não são, aquelas que são vil, aquelas que são desprezadas, para aniquilar aquelas que pensam que são. Está em 1 Coríntios. Deus pega aquilo que não é, para tornar verdadeiro. Deus pega um alcoólatra, Deus pega um jogador de baralho e transforma num bispo pregador da palavra de Deus. Deus pega e faz coisas tremendas. O diabo diz: não, eu vou destruir a igreja agora, vou colocar um câncer. Mas a última palavra de Deus diz: não, meu filho, não, minha filha, a promessa que eu tenho feito a vocês, eu vou cumpri-la em vocês dois, como pais de multidões. Queridos, o inimigo pode dizer para você: olha, agora te destruir, agora você vai acabar com a sua vida. Saiba que a última palavra é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que você será mais que vencedor. É promessa de Deus para mim e para a tua vida. É promessa de Deus. Mas isso é para mim? Sim, você pode. É para todos aqueles que nele crê. Todos aqueles que nele crê. Eu creio no poder sobrenatural de Deus sobre a minha vida, sobre a igreja, sobre a tua vida, sobre teus negócios. Eu creio e eu profetizo que a partir de hoje bênçãos sem medidas alcançarão e virão sobre ti e sobre minha vida e sobre nossas vidas, porque Deus é fiel. Eu creio. Agora, por quê? As varas, queridos. Por que o camarada não podia pegar
uma guanchumba? Não podia pegar uma braquiária para colocar ali? Não. Tem mistério. A vara de álamo. O que é o álamo? É uma planta originária da Europa, Ásia e África. Vai guardando aí. Este é o álamo. O álamo é uma árvore de porte médio para grande. Chega a alcançar 30 metros de altura. Guarda aí que vem a revelação. Guarda na tua mente aí, queridos. O álamo é uma espécie elegante com tronco bem reto. Guarda aí. O mistério de Deus. Guarda aí. Esse é o álamo, essa é a vara que Deus deu a estratégia para ele pegar e colocar diante da bica. Diante que as cabras vinham tomar água e ali procriavam aquilo que Deus queria. Este é o álamo. O álamo é uma árvore muito popular na Europa, com qualidades ornamentais e de crescimento rápido. Espera aí, segura o mistério aí. Segura o mistério aí. De crescimento rápido. Olha só. Olha a visão de um profeta. Olha a visão de um homem de Deus. Eu quero colocar aqui, na bica ou na pia, onde que as ovelhas vêm para tomar água, um galho de álamo. O crescimento é rápido. Guarda aí. Guarda aí. Suas raízes são bastante profundas e agressivas. As raízes do álamo tornam-se profundas e são bastante agressivas, que fazem logo a sua estrutura para guardar o que está sobre a terra. Guarda aí. Este é o álamo. Ele pegou outro galho. O galho, a vara de aveleira. A aveleira é uma pequena árvore de até 12 metros. Olha só. O álamo tem um crescimento rápido. A aveleira é uma pequena árvore de até 12 metros. Originária da América do Norte e da Ásia Menor. Aparece de forma espontânea e sem ser cultivada. Olha aí. Aparece sem ser de forma espontânea. Parece aquela tiririca, aquela grama tiririca, que nasce até no meio da pedra, que nasce. Escute, pega aí. Olha a bênção de Deus para a visão de um homem profeta de Deus. E eu vou profetizar sobre a sua vida e vou profetizar sobre os teus negócios nessa noite, em nome de Jesus. E tu tomarás a bênção de Deus, e a bênção de Deus chegará até a tua casa, em nome de Jesus. A aveleira, o seu fruto é muito saboroso e rico em gorduras. Olha só. A gordura da ovelha. Guarda aí. Para se desenvolver precisa de um clima suave, sem período de seca. A avelã é o fruto apreciado em todos os países e muito consumido, dadas as suas múltiplas apreciações. O seu fruto é apreciado em todos os países. Guarda aí. A castanheira normalmente atinge 30 a 50 metros de altura. E ela chega a medir um diâmetro de 1 metro até 2 metros de diâmetro. Ela é originária da Península Ibérica, no hemisfério norte. Também é uma das espécies mais altas da Amazônia. Guarda aí o mistério de Deus. Guarda aí. Seu tronco é reto e os galhos se concentram na parte mais alta da árvore, lá por sobre todas, lá em cima. As árvores estão aqui, ela sai lá em cima, lá fora. Só ela. Olha só, guarda aí. A casca é acinzentada e as folhas que ficam acima da copa têm 20 centímetros a 53 centímetros de comprimento. Uma castanheira pode viver 500 anos, longevidade. Ele sabia o que estava por vir. Eu vou colocar aqui uma castanheira, porque uma castanheira pode viver 500 anos.
E mesmo que eu fique no deserto por 500 anos, elas vão ter, eu profetizo sobre as ovelhas, estava dizendo ele, eu estava profetizando sobre as suas ovelhas, e que elas teriam longevidade. Aquilo que Deus colocou na tua mão tem longevidade. Aquilo que Deus depositou na tua mão não é apenas passageiro. Deus colocou nas tuas mãos algo durável, algo que vai alcançar longos e longos dias, longa data e longos anos, queridos. Agora, por que será que Jacó escolhe o álamo, a aveleira e a castanheira? Qual que é o mistério nisso, queridos? Queridos, olha só, o álamo, ao escolher uma vara de álamo, Jacó estava profetizando que seu rebanho seria um rebanho de grande porte, assim como a árvore do álamo. Seria também um rebanho belo, vistoso, tanto os machos como fêmeas. Está profetizando, ei, sobre tua vida. As ovelhas, representadas por aquilo que Deus colocou já na tua mão, vai ter longevidade, vai ser um rebanho, é algo belo, é algo vistoso, tanto aquilo que Deus colocou na tua mão como na tua família. Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor para você. E que ele pegou o galho de álamo e profetizando um rebanho, que seria um rebanho que cresceria como o vento, a lã seria como o algodão, macias e branca. Seu rebanho teria um crescimento rápido e seria conhecido por todos. Ei, aquilo que Deus colocou na tua mão será conhecido por muitos países. Aquilo que Deus colocou na tua mão será conhecido por muitos países. Você não entendeu? Se alguém está vivo aí, aquilo que Deus colocou na tua mão, mas bispo, deixa só eu em Dourados mesmo, deixa só aqui está bom, deixa só aqui. Aquilo que Deus colocou na tua mão será conhecido por muitos países. Eu profetizo sobre tua vida. Abra a tua mão e receba que aquilo que Deus colocou nas tuas mãos será conhecido primeiramente intermunicipal, depois interestadual, depois internacionalmente falando, e tu serás conhecido por muitos países. Receba a bênção de Deus. Uma posse, queridos. Nós sabemos que o deserto de Israel, eu tive a oportunidade de ir lá no deserto em 2008, de ir para Israel, e nós fomos na península do Sinai. E lá até hoje, queridos, durante a noite, o frio chega a 0 grau, de 0 a 5 graus. O frio é intenso. E durante o dia, o calor ainda é muito intenso. Fica em torno de 45 a 55 graus de calor. Praticamente só tem calango lá só. E feras do deserto, não tem vida lá. Só é areia e pedra. Mas Deus está naquele lugar. Se você olhar para... Eu vou profetizar. Se você olhar para a tua vida nesta noite e ver que pode estar um deserto. Não tem perspectiva de nascer nada, de produzir nada. Vai produzir frutos saborosos em nome de Jesus. Vai produzir frutos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bispo, mas eu não posso ir para outras nações. O teu fruto vai ser saboroso por todas as nações. O fruto de ti será um fruto saboroso.
Eu não posso ir, não posso sair de Dourados, não tem problema. Semeie, plante, lance a palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia, sem que antes produza os efeitos desejados por Deus, para mim e para a tua vida. O fruto teu pode ir muito distante, pode alcançar nações, mesmo que você não saiba. É frutificar, é frutos. É frutos. Por que ele pegou a vara da aveleira? A aveleira é uma pequena árvore, porém aparece de forma espontânea. Isso nos mostra, querido, amado e amada, que Jacó estava profetizando que suas fêmeas gerariam espontaneamente. Porque a bênção de Deus alcançou a Jacó e estava sobre ele. Estava sobre ele. As fêmeas, seriam elas salpicadas, seriam elas malhadas, seriam elas quebradas, não importa como fosse, seriam e gerariam espontaneamente. A partir de hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai ser gerado dentro de você, em teu coração, algo tremendo, vai ser gerado espontâneo, uma liberdade em Deus, uma liberdade em Cristo Jesus, de fazer, de andar, de falar, de buscar, de ajudar, de trabalhar na obra de Deus, como nunca antes visto na tua vida. E a partir de hoje, vai ser gerado dentro de você uma vontade de estar adorando, uma vontade de estar buscando mais e mais a Deus, porque os teus filhos alcançarão nações por esse mundo afora. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, porque Deus é poderoso, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus falou, Deus cumpriu. A vara da aveleira, a carne do rebanho, tudo é aproveitado. A sua lã, a sua carne, o seu couro, os chifres, seu leite, tudo é apreciado. Tudo é apreciado. O rebanho de Jacó, tudo seria apreciado. E a castanheira, Jacó estava profetizando que o seu rebanho seria alto e forte como a castanheira. O que é isso? Pega a bênção aí, meu querido e minha querida. Os reprodutores de Jacó, do rebanho de Jacó, seriam os melhores da região, como o tronco da castanheira. Ei, aquilo que Deus colocou em tua mão é o melhor de toda a região. Aleluia, aleluia. Aquilo que Deus colocou em tuas mãos como vocação, conforme está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 29, a vocação e os dons de Deus são irrevogáveis. Eu creio, o escritório de contabilidade será o melhor escritório do estado de Mato Grosso do Sul. A tua empresa será uma empresa de referencial do estado de Mato Grosso do Sul. O teu negócio, aquilo que está na tua mão, será um referencial para este estado, e virão muitos e muitos e muitos de fora, de outros países, de outros estados, ver o que está acontecendo com você. O que está acontecendo com você? Qual que é o mistério? É a vara. É a vara da castanheira. É a vara da castanheira. Muitos virão para tirar informações a teu respeito. O que acontece com esse escritório? Eu não sei. O que está acontecendo? Quando eu passo por aqui, eu vejo algo diferente. É a glória de Deus. É a glória de Deus. É a glória de Deus manifestada.
é o poder de Deus. Eu creio que aqui nesta Arraial Bonfacre, às quartas, sábados e domingo, a partir das 7 horas, a partir das 6:30 da tarde, até as 9:30, 10 horas, todos quanto passarem, tanto no descer quanto no subir, receberão a palavra profética, receberão o toque de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, porque Deus é Deus que cumpre o que prometeu. Deus é fiel. Todos quantos veículos, carros, seja lá qual for o meio de locomoção que passarem por aqui, receberão um toque de Deus em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque Deus é fiel, Deus é poderoso para fazer na minha e na tua vida muito mais. Eu creio.